Fala galera do oitavo ano, vamos lá mais uma aula de matemática. Hoje, 10 de maio de 2021. Vamos lá, simbora aí, fazer a correção da questão 12 e a questão 13 da página 47. Então nós temos aí, ó, escreva os números a seguir em notação científica. Então está na tela aí o item A, o item B da questão 12. Então para escrever em notação científica, lembrando que o número ele tem que estar maior do que 1 e menor do que 10. Então a vírgula ficaria entre o 1 e o 3 aqui, ó. Então você vai contar a partir do 3 até o último zero, quantas casas tem. Então você já coloca 1,35 vezes 10. Então a partir dali você vai contar, né? Tem o 3 que é uma casa, o 5, 2, 3, ó, 4, 5, 6. Então, ó, a sexta potência. Ok? Já no item B, ó, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 9. Ó. Então você já vai colocar 6,89 vezes 10. Então a partir do 8 você vai contar quantas casas tem, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então 10 a quinta. Ok? Então aí nós temos a correção do item A e do item B. Vamos ao item C e o D da questão 12. No item C, eu tenho esse número aqui, ó, 543 milhões, né, ó. Então, lembrando que o formato é o mesmo, né? Você vai colocar a vírgula entre o 5 e o 4, então fica 5,43 vezes 10. Vezes 10 a quanto? Ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a oitava potência. Ok? Então, fica 5,43 vezes 10 à oitava potência. Já no item D, nós temos quanto lá? Então, deixa eu apagar aqui o item C, vamos fazer o item D agora. No item D, eu tenho esse seguinte valor. 82.760.000. Então, a vírgula fica entre o 8 e o 2. Ó. Então, fica 8,276 vezes 10. Ó. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. A sétima potência. Okay? Então, fácil, né? Tranquilo de fazer. Vamos aí então para a questão número 13. A questão número 13 nos pede para escrever os números dados em notação científica com todos os seus algarismos, ou seja, fazer o inverso do que nós fizemos na questão 12. Ó. Então, no item A, eu tenho ali 6,3 vezes 10 a nona. Então, lembra, né? 6,3, tira a vírgula. Então, o 3 já conta como uma casa, faltam 8 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então fica esse valor aqui, né? Ó. Ok? Então fica esse valor aí. Certo? São 9 casas a partir do 3 ali. Certo? Já no item B, nós temos qual valor? Nós temos 9,23 vezes 10 à quarta. Então já tiro a vírgula, fica 923. Já tenho duas casas ali depois da vírgula, né? Então falta só mais 2 zeros. Ó. Então 92.300. Ok? Então aqui foi o item B. Vamos ao item C da questão número 13. O item C tem lá 4,608 vezes 10 à quinta. Então vou colocar o número sem a vírgula. Ó. Já são 3 casas, né? Ó. Então fica faltando só 2 zeros. Então dá esse valor aí, 460.800. No último item, que é o item D, nós temos lá 1,6 vezes 10 à sétima potência. Então, já tem uma vírgula lá, ó. Tirei a vírgula, ficou uma casa. Então, são 7, então fica faltando 6 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 16 milhões aí. Ok, então aí foi a correção, certo, do nosso estudo sobre notação científica. Eu te convido agora você a abrir aí a página 48, que o nosso assunto agora vai ser esse aí, ó. Números quadrados perfeitos. Eu não vou usar o livro agora, certo? Mas eu tenho aqui uma página da internet que fala sobre isso, que é todamatéria.com.br, onde tem lá quadrado perfeito. Então, vamos lá. Um quadrado perfeito, ou número quadrado perfeito, é um número natural que, se radicado, ou seja, se calculada a raiz dele, possui um resultado, outro número natural. Ou seja, são resultados da operação de um número multiplicado por ele mesmo. Então, os quadrados perfeitos, pessoal, é o resultado de um número multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. Certo? O 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é um quadrado perfeito. Certo?
Então, o resultado da operação de um número natural por ele mesmo. Então, 1, né, o 4, o 9, o 16, né, que gera do 4 vezes 4. Certo? Então, a fórmula do quadrado perfeito é representada por o número ao quadrado. Então, ó, 4 ao quadrado, cadê a canetinha? 4 ao quadrado é igual a 16. Certo? Então, aqui ó, é como vai ser o número, né, ó, elevado ao quadrado, que vai gerar o quê? Um quadrado perfeito. Certo? Vai resultar um quadrado perfeito. Ok? Então, as raízes quadradas, né, os resultados das raízes quadradas são quadrados perfeitos. O que são os números quadrados perfeitos? Ó? A definição de um número quadrado perfeito pode ser entendido como um número natural inteiro, positivo, cuja raiz quadrada é também um número natural inteiro positivo. Então, assim nós temos o 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ó, porque nós formos calcular as raízes quadradas desses números, né, ó, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, certo? Então, ó, temos uma tabelinha aqui, ó, até 225, ó, os quadrados perfeitos. Ó. 1 é quadrado perfeito, o 4 é quadrado perfeito, o 9, né? O 100, o 121. Né? O 121 vem de onde? Ó? Do 11, né? Ó. 11 vezes 11. O 12 vezes 12 dá 144. O 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225. Então, esses valores que estão aí marcados ó, nessa diagonal, eles são os quadrados perfeitos. Se tomarmos a geometria como base, podemos pensar que um quadrado é a figura que possui os lados com a mesma medida. Se você vai observar no livro de vocês aí, tem um quadrado. É um quadrado representado aí de 16 quadradinhos menores. Certo? Então, geometricamente, representando um quadrado perfeito, é isso. Ó. Então, tem aí um quadrado, é exatamente a figura que tem no livro de vocês. Ó, página 48. Então, tem aí um quadradinho, né, de cada lado, ó, 1 vezes 1 dá 1. Nesse maior aqui, eu tenho quanto? Ó? Cada lado eu tenho quantos quadradinhos? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 em cada lado. Então, 4 vezes 4, 16. Certo? Então, 16 é um quadrado perfeito. Ó. O 17 não seria, né? Ó, porque teríamos aí o 16 mais um quadradinho aqui. Ó. Então, não seria um quadrado perfeito. Então, geometricamente, ele representa um quadrado mesmo. Certo? Um quadrado perfeitinho. Então, ó, como calcular se um número é quadrado perfeito? Ó. A partir da fatoração de um número, se ele possui uma raiz quadrada exata, e caso ele seja o resultado do quadrado de outros números, podemos dizer que ele é um quadrado perfeito. Então, para calcular, podemos calcular as raízes, né, o fatorar, que nem está aqui. Ó. Por exemplo, tem lá uma pergunta, né, 2.704 é um quadrado perfeito? Então, para mim saber, eu vou ter que calcular a raiz quadrada dele. Certo? Então, se ele tiver raiz quadrada, ele é um quadrado perfeito. Ó. Então, nesse caso aqui, 2.704, ele tem uma raiz 52. Ó. Então, ele é um quadrado perfeito. Ok? Então, basta fazer isso, fazer a fatoração e verificar, né, se ele tem uma raiz exata. Se tiver raiz exata, ele é sim um quadrado perfeito. Então, pessoal, para a gente concluir, vamos fazer aí hoje a atividade da página 49, a 1 e a 2, certo? Somente a 1 e a 2. Essas regrinhas aqui, certo? Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, ó. Que um número quadrado perfeito ele é aquele que possui uma raiz exata. Então, raiz exata é quadrado perfeito. Certo? Raiz quadrada exata. Um número quadrado perfeito ímpar possui sua raiz ímpar e um ímpar possui uma raiz par. Como nós vimos lá, ó, 169 é ímpar. Então, a raiz dele é 13. Ó, certo? Já o 16, por exemplo, é par. A raiz quadrada dele é um par, que é o 4, né? Números quadrados perfeitos nunca terminam com os algarismos 2, 3, 7 e 8. Então, se você observar isso, se o número vier no final 2, no final um 3, um 7 ou um 8, eles não são quadrados perfeitos, certo? Eles não terminam em 2, em 3, em 7, em 8, certo? Basta verificar, né? 2 vezes 2, 4, né? 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, ó, certo? Nenhum deles vai dar esses números aí, 3, 6, 7 e 8. Números terminados em 0 possuem quadrados terminados em 0, 0. Números terminados em 1 ou 9 possuem quadrados terminados em 1. Okay? Porque 9 vezes 9 é 81, por exemplo. Né? 21 vezes 21, né? Então no final vai dar um 1 também, certo? 11 vezes 11 é 121, certo? Então observar essas coisinhas aqui. Tem mais essas aí, ó, que vou deixar para vocês lerem aí, ó, certo? Essas relaçõezinhas. Então vou verificar, vou mostrar para vocês aqui as questões que vocês vão fazer agora.
Aí, galera, vocês vão fazer essa 1 e essa 2, ó, página 49, ok? Então, até nossa próxima aula. Valeu, um abraço.